Alô galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um pequeno vídeo do nosso pequeno apostolado. Agradeço as curtidas do último vídeo. Vamos estudar juntos, vamos aprender apologética juntos, vamos ser um pequeno exército para defender a santa doutrina e a santa igreja católica. Assim ordenou o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele enviou os apóstolos. Capítulo 28, 19 de São Mateus. Vamos defender a santa doutrina. Hoje a apologética ela é um pouco inusitada. Vou fazer essa apologética mostrando a vocês, prestem atenção, eu vou mostrar a vocês porque só existe uma igreja de Cristo. E as outras? São tantas igrejas cristãs, entre aspas. As outras são vontade do ser humano, não são divinas, né? Por quê? Vamos entender mais, meus irmãos, por quê, né? No último vídeo teve alguns comentários, eu agradeço os comentários. Eu quero que vocês comentem. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu procuro saber para responder a vocês. Aqueles irmãos protestantes que verem esse vídeo e que não queiram, nem olhe. Passe adiante. Aqueles que queiram comentar respeitosamente, comentem, mas tem uns comentários que é triste, né? Eu comecei a cortar essa semana, eu fiz um vídeo, a menina colocou um comentário lá, eu tive que cortar porque não agrega em nada. Ela não manda refutação na Bíblia, não manda nada, fica só conversando besteira, cortei. Agora aqueles que têm uma argumentação bíblica, o cara ainda responde, que também que comenta educadamente, não é verdade? Depois vamos deixar de mais delongas e vamos lá. Vamos mostrar por que o nosso Senhor Jesus Cristo só tem uma igreja. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele não é adúltero. Capítulo 16 de São Mateus, versículo 18, Jesus, ele funda, ele cria, ele faz a sua igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, uma única igreja. Essa mesma igreja, ela tem que caminhar em unidade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. É unidade, tem que ter união. Mas minha igreja lê a Bíblia não traz união para ninguém, meu irmão. A Bíblia, ela não traz união para ninguém se você ler a Sagrada Escritura longe da Santa Igreja. Sabe por quê? Porque cada igreja dessa daí que diz que é de Cristo, tem a sua própria doutrina e elas se confrontam entre si, né? Um dia desse eu estava perguntando a uma irmã testemunha de Jeová, porque os pensamentos deles são assim. Aí ela vai, eu explicando, e por que o reformador Lutero não teve o mesmo pensamento de vocês, da doutrina errônea deles? Ela falou, porque o Lutero não tinha o Espírito Santo. Misericórdia. Oxe, vai fazer cruz, mano. Eles se autocondenam uns aos outros, né? E a igreja de Cristo não, ela trabalha em unidade. Colossenses 1,18 mostra que Cristo é a cabeça e a igreja é seu corpo. O seu corpo. Pensamos também o significado desse corpo, que no livro do Apocalipse se trata-se como a noiva do Cordeiro. Portanto, Cristo tem uma noiva que é essa igreja, que São Paulo coloca muito como o corpo místico de Cristo, né? Efésio, o livro de Apocalipse, quem quiser conferir o texto, a noiva do Cordeiro, 19:7. Efésios tem uma leitura bem bacana aqui na Bíblia Ave Maria. Efésios capítulo 5, versículo do 25 ao 26. Maridos, São Paulo narrando: Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Prestem atenção, por ela, São Paulo deixa bem claro, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mas santa e irrepreensível. Preste atenção como
os textos caminham para uma igreja que é a esposa de Cristo. Portanto, Cristo não é adúltero. Por que ele não é adúltero? Porque ele próprio condenou o adultério. Imaginemos Cristo com a sua esposa, né? Que é a igreja. Vamos imaginar aí. No capítulo 3 de São João, versículo 29, está assim. A gente, quando lê lá, eu coloquei de uma maneira abreviada, mas está nesse sentido. Aquele que tem a esposa é o esposo. Assim fala o nosso Senhor. Aquele que tem a esposa é o esposo. Ele está se referindo à igreja. Está se referindo à sua esposa. Portanto, Cristo só tem uma igreja, uma esposa. A noiva do Cordeiro, como está lá em Apocalipse 19, 7. Ouvindo tudo isso, como pode Cristo ter outras igrejas? Imagina aí vocês, outras igrejas. Porque em Mateus 19, 9, Cristo condena essas igrejas, entre aspas. Cristo condena, não é verdade? Vamos entender um pouquinho mais, porque lá ele condena o adultério. Portanto, se ele tem uma esposa, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele não poderia ter outra esposa, não é verdade? Vamos ler mais um pouquinho sobre essa questão. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 16. Pega do 15. 16. São Paulo falando aos Coríntios. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Tá lá, essa passagem está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 29. São Paulo usa a passagem veterotestamentária. Aí ele continua, pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Lembremos o que o próprio São Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo, é um só espírito, como também uma só a esperança, qual foste chamados. Olha como São Paulo está deixando bem claro essa questão. Ele fala, fugir, versículo 18. Fugir da fornicação, qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo, mas os impuros peca contra o seu próprio corpo. Cristo não ia pecar contra o seu próprio corpo. Valeu, galera. Estudem esses pequenos textos que eu coloquei. Entendam que a apologética traz isso. Cristo não é adúltero. São Mateus 19, 9. Ele condena o adultério. O nosso Senhor, como está lá em Apocalipse 19, 7. A esposa espera o cordeiro, seu noivo, né? Que maravilha. Se apeguemos a esta esposa nesse corpo místico de Cristo, para juntos sermos todos apresentados diante do Cordeiro, pelos méritos dele e a nossa mãe, igreja. Fiquem todos com Deus, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, convide mais um irmãozinho para participar do nosso pequeno apostolado, tá certo? Vamos à luta. Sirvamos a Cristo, aos mandamentos de Deus, da nossa igreja mãe, que é a esposa do Cordeiro. Lembre-se de Apocalipse 19, 7. Tá bom? Que Santo Padre Pio e Nossa Senhora da Cabeça interceda por nós diante das chagas de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Amém.